Fala pessoal, mais um dia. Hoje é dia 3. Hoje é dia 3 mesmo. Dia 3 de junho, mais um dia. Que dia, pessoal, que dia. Hoje começamos bem o dia, acordamos no horário bom, não batemos a meta, mas foram 6h30, foi melhor que nos outros dias. Acordamos, era pertinho das 6 horas, basicamente. Nos arrumamos, foi bem, a ida lá pro colégio foi tudo tranquilo. Na parte da manhã, adotamos uma nova estratégia. A gente tá fazendo assim, ó. A gente tá pegando o conteúdo que tem dentro da nossa plataforma. A gente coloca primeiro o mapa mental, depois coloca o texto-chave embaixo. E lá embaixo a gente tá colocando o que o professor tá passando no quadro, junto com uma foto do quadro e alguma parte que não ficou tão bem anotada, para a gente conseguir seguir o raciocínio que o professor seguiu durante aquela aula. Como colocou um limite bom de crédito no celular, estou conseguindo ter internet para fazer questões durante as aulas. Hoje que eu fiz questão foi 70, 20, 30... Deve ter dado mais ou menos umas 50 questões. Foi um tanto bom hoje, bem interessante. Começou pela parte da manhã ali, a gente fez algumas questões em sala ainda sobre o conteúdo que o professor estava passando. E depois a gente continuou aqui em casa, a gente fez um speedrun, pegou ali 30 minutos, colocou o celular aqui, fez em 25 minutos, 20 questões, a gente errou somente 2, então tá indo bem. Questões de gramática, literatura, inglês e artes, então foi um tanto bom. E fizemos o treinamento para o inglês, né? Fizemos umas questões a mais de inglês. Aí também estudamos a respeito da fotossíntese, continuando aquela estrutura que a gente estava seguindo, só que hoje a gente viu os fatores limitantes, o que limita a planta a produzir. A gente viu que são 3 fatores. Desses 3 fatores é a quantidade de luz que ela recebe, a temperatura, que pode chegar até 35 graus, passou de 35 ela desnatura, e aí meio que cozinha a planta, ela não volta a ter o que ela tinha antes e morre. E também o terceiro fator é a quantidade de CO2, que se caso for em excesso a planta pode morrer por intoxicação. Então são os 3 fatores. A gente viu o gráfico de cada uma. O da temperatura, ele é o que estabiliza em 35, a temperatura ótima é em 35 graus. O gráfico da luz é aquele que sobe, depois desce. Ele é uma curva, desceu. O da temperatura ele é estável. E o de CO2 ele não tem gráfico. Ele é somente falando que tem a questão da intoxicação e tudo mais. Agora a gente estudou um pouquinho sobre vetores. Essa questão dos vetores a gente viu como é que funciona. A setinha em cima da letra indica que é um vetor. Aí a gente viu uma equação que é vetor de A igual a alfa vezes vetor de B. Então no caso, se a gente tiver um vetor de B com este tamanho e o de A também for deste tamanho, alfa é igual a 1. Aí se B for metade, alfa é meio, e se for o dobro, vai ser alfa igual a 2. Aí vai ficar A deste tamanho, B é deste tamanho, vezes 2 fica deste tamanho. Basicamente isso. E no dia de hoje, o que mais que a gente teve de produtivo? O gelo, a gente pode ver uma diferença bem grande nessa questão da pele, dos dois lados, em ambos os lados, né? Também na parte da testa, tá bem interessante. E que mais? Conseguimos abaixar a quantidade do Instagram para menos de 1 hora hoje. Tornou o dia bem mais produtivo. E outra coisa, pessoal, isso aqui é muito importante mesmo. Se vocês conseguirem dividir as refeições de vocês, por exemplo, se vocês levam um almoço para escola, para faculdade, para qualquer lugar, e vocês estão num período ali onde você quer crescer, ficar grande, né? E está em Booking,
que é um período onde você precisa comer mais e ali o corpo ele gasta mais energia para consumir aquela comida, no caso você vai sentir um pouco mais de sono, vai te deixar mais pesado. Então durante o almoço, em dias que for ter um estudo mais pesado na parte da tarde, ou se não fazer alguma prova, come um pouco menos. No caso, se você comer uma marmita cheiona, come praticamente um pouquinho mais do que a metade, ou metade ali daquela marmita. E depois, se você tiver um intervalo de tempo de estudo, você vai e come a marmita depois de 2 horas, 3 horas que você já estudou ali o conteúdo mais denso. E aí depois que você comer a marmita, aquela última parte dela, ainda talvez te dê um pouquinho de sono, mas você já vai estar com conteúdo menos denso para estudar. Então, criei essa janela. Foi uma abertura interessante hoje, que eu senti que alterou na minha produtividade. Depois que eu comi a segunda parte da marmita, eu precisei dormir um pouquinho, dormir ali uns 15 minutos. E não aconselho vocês a passar de meia hora, colocar ali no máximo 20, 25 minutos para dormir. De preferência ali eu coloco 15, estourando 25. E foi basicamente isso hoje, pessoal. Já foi bem interessante. Amanhã vamos testar uma nova estratégia. A gente já sabe qual que é, vai ser a respeito de acordar, porém o horário de novo hoje não colaborou, já são quase 11 horas, são 10 para as 11. Ainda não tomei creatina. Hoje foi um treinão de perna, treino interessante. A gente progrediu carga no stiff, colocando 20 kg de cada lado. Progredimos carga na extensora e na flexora. A gente já está conseguindo zerar a extensora. A flexora a gente consegue zerar uma máquina, mas a outra ainda não. Uma delas só vai até 80, que é a que a gente consegue zerar. A de 110 a gente não consegue ainda. Deixa eu ver o que mais que a gente tem para hoje. Consegui fazer 2 repetições no Smith com 20 kg de cada lado para aquecer. E aí depois eu fiz com 40 de cada lado a primeira, a segunda série. Foi só 2 séries que eu fiz, 12 repetições. Não foi o correto, tinha que ter feito mais uma, né? Mas tudo bem. 12 repetições com 40 kg de cada lado no Smith. O que mais teve de interessante hoje? O ABS, tá bom. Gostamos do nosso ABS, tá interessante. E foi isso, pessoal. Valeu pelo dia de hoje. Mais um dia em busca da skin lendária. Mais um dia conquistando a skin lendária. Evoluindo a skin lendária. Hoje foi um dia sem brigas também. Interessante. Não tivemos desacordos. Foi um dia bem mais leve. Depois, pensa a respeito do seu dia. Você tem brigado com alguém? Algo que tem te deixado para baixo, te puxado para baixo? Pensa a respeito disso e libera. Solta esse peso. Vê o quão alto que você pode voar. Bem interessante. Falou, pessoal. Valeu.